Seguinte, meus amigos, temos um grande desafio neste vídeo, que é analisar a magnífica atuação do Flamengo, e eu acho que isso é o grande destaque, mas ao passo que essa grande atuação do Flamengo vem casada com uma trágica atuação do Corinthians, que também não pode ficar de fora da avaliação do que eu chamo de o jogo perfeito. Mas para quem, né? É jogo perfeito para o torcedor do Flamengo. Para o torcedor do Corinthians é um choque de competitividade, de realidade muito duro. O Corinthians está migrando para um novo trabalho, mas tem problemas e defeitos que de fato são urgentes. Se o Corinthians olha e mira alguma grande conquista na temporada. Do outro lado, o Flamengo segue muito, mas muito bem treinado pelo Felipe Luiz, que talvez tenha tido a sua grande obra até agora, né? Acho que o jogo contra o Corinthians é a grande atuação do Flamengo do Felipe Luiz desde que ele assumiu o cargo. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área aí, nada mais, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like aí, deixar o seu dislike se não curtiu o conteúdo, compartilhar o conteúdo por aí, porque é o seguinte, tivemos um grande jogo no Maracanã para o Flamengo. Para o torcedor do Corinthians é algo muito difícil de acompanhar, porque deve ter sido agoniante. Um jogo em que o Corinthians não conseguiu competir. Tamanha a desconexão entre os setores e tamanha a ótima atuação do Flamengo. Quando você une esses dois fatores, um dia em que uma equipe entra muito mal e a outra entra muito bem, é a tempestade perfeita para um dos lados, né? E no caso do Corinthians, isso gerou uma enchente de gols e de chances para o Flamengo. O cenário poderia ter sido pior. E o Flamengo, com uma atuação solta, leve, que de fato deixou o Maracanã numa tarde de domingo assim muito emblemática. E aí eu vou, obviamente, tentar ir ponto a ponto aqui, mas de novo, tentar fazer um vídeo justo que mostre para o torcedor do Flamengo o quanto ele se divertiu e de fato viu uma equipe muito redonda. E o torcedor do Corinthians revendo fantasmas aí que a temporada já apontou, problemas que o time, quando era comandado pelo Ramon Dias, já tinha deixado muito exposto que esses problemas existiam, e agora numa transição para o trabalho do Dorival, que, assim, vai ter dor de cabeça para resolver questões. O Corinthians segue sem o Garro, o que é um desfalque do ponto de vista criativo, assim, que não dá para mensurar, não tem substituto, ninguém chega nem perto. O Corinthians, nesse jogo, ainda contou com a lesão do Memphis, o que tornou o time ainda menos agressivo e mais vulnerável. E o Flamengo com as peças muito arrumadas para de fato produzir um jogo fantástico. Recado rápido aqui do SofaScore, parceiro mais antigo deste canal aqui, ó. Aponte o celular para o QR Code, o link está na descrição do vídeo também para facilitar, e aí você baixa o aplicativo de placar ao vivo mais rápido do mundo. Lembrando, é semana de Liga dos Campeões da Europa, então você acompanha tudo por aí, tem Copa do Brasil, Brasileirão aí tá bombando, o Flamengo inclusive reassumiu a liderança do campeonato, já que o Palmeiras perdeu para o Bahia jogando em casa, e o Flamengo agora é líder isolado do Brasileirão. O Flamengo está invicto no campeonato, tem alguns ali, né? O São Paulo ainda está invicto também, mas são muitos empates e apenas uma vitória. O Flamengo do Felipe Luiz, ele, além de invicto, ele consegue ganhar mais e é o líder do campeonato. Tudo aqui se acompanha no SofaScore, tem tabela, tem tempo real, tem comparativo de jogador, comparativo de time, as estatísticas das competições, né? Quem são os artilheiros, líder e assistência, o jogador que mais dribla. É um universo para você explorar aí. E aí é o seguinte, vamos dar uma olhada, então, na página do SofaScore para tentar passar pelo que foi o jogo. O Flamengo, assim, basicamente, nesse momento, com o que ele tem de melhor, né? Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira. Aqui eu acho que a tendência num futuro, se a coisa seguir, eu acho que essa dupla de zaga vai acabar virando Léo Ortiz e Danilo, mas não sei por quanto tempo. E na esquerda estava o Ayrton Lucas, mas acho que no mundo ideal é o Alexandre. De La Cruz e Pulgar. Pulgar vive com sobras o melhor momento dele com a camisa do Flamengo. Ele passou por problemas pessoais, ele chegou muito bem, e aí ele teve um momento muito ruim que coincidiu
com questões pessoais que o Pulgar estava tendo com a irmã dele e tal, e que só depois isso veio à tona, e acho que é muito justo que a gente entenda que aquele momento teve tudo a ver com isso, mas o Pulgar voltou a jogar num nível muito alto. Cebolinha, que acho que na disputa nesse momento para o lado esquerdo é a melhor opção, com o Michael acho que não tem disputa, e para fazer o papel que o Felipe Luiz quer, com e sem bola e tal, acho que ele entrega mais para o time nesse momento, fazendo aquela função, até do que o próprio Bruno Henrique. Arrascaeta por dentro e vivendo um momento sublime de sequência de jogos e jogando solto, leve e participando de gol, seja fazendo ou dando assistência, enfim, jogando muito. Gerson pelo lado direito, também já é de praxe, e o Pedro voltando a ser titular depois da lesão de LCA pela primeira vez. E com desenvoltura, força física, participação, mobilidade, um negócio impressionante. E do lado do Corinthians, assim, dentro do que tinha também, lembrando, é um trabalho interino, né, de transição para passar para o Dorival. Acho que a questão ali era tentar se compactar e evitar que o Flamengo conseguisse jogar. Isso não aconteceu. O Corinthians entrou em campo lá com o Hugo, o Mateuzinho, André Ramalho, o Gustavo Henrique e o Angileri, Carrilho, Ranielli, Bidon e Romero, e na frente Yuri Alberto e Memphis. O Memphis acabou saindo machucado, o Yuri praticamente não foi acionado, o Carrilho não fez um grande jogo, o Ranielli também muito sobrecarregado, o Bidon, que acho que assim, com bola é uma coisa, sem bola deixa esse meio campo do Corinthians menos combativo, e o Romero, que também fez pouquíssima diferença. E a defesa do Corinthians empurrada para trás o tempo inteiro, né? Tem uma imagem aqui, se a gente mostrar, para olhar o Yuri Alberto. Olha o posicionamento médio dele no jogo, na intermediária, né? No meio campo, ali na intermediária, para trás. E basicamente mostrando a linha baixa de marcação do time do Corinthians para tentar negar espaço ao Flamengo. E aqui tem duas coisas, né? O Corinthians fez essa escolha estratégica e também foi empurrado para trás por um Flamengo que mantém um volume, principalmente no primeiro tempo, muito, muito grande. Então, você nota pelo posicionamento dos jogadores como o Corinthians ficou longe da área do Flamengo, né? O Memphis, basicamente, que jogou muito pouco, né? Jogou 39 minutos, foi cuspido para fora da área aqui. O Uri Alberto teve alguma ação, mas basicamente no segundo tempo. E aí você olha aqui o Carrillo também tentando alguma coisa, o Romero basicamente também não, ficou bem distante. Então, assim, o Corinthians foi esterilizado pelo time do Flamengo. Aí entra o ponto do mérito do ritmo. O Flamengo no primeiro tempo foi absolutamente avassalador, fez o placar muito rápido, né? Se a gente for ver aqui, foram 10 finalizações contra 5 só do Corinthians. O Corinthians teve uma ali mais ou menos perigosa que o Rossi acabou conseguindo intervir, 53% de posse, mas isso em algum momento chegou a ser 70% em determinado momento do jogo, né? Então foi um Flamengo com muito mais volume, as trocas de passes do Corinthians todas lá atrás, algo estéreo, né? Que não levava nenhum perigo ao Flamengo. E o ritmo do Flamengo muito assertivo na finalização, né? Transformando a posse, a pressão alta, a roubada de bola, a troca de passe, sempre em finalização. A jogada ela tinha começo, meio e fim, começo, meio e fim, começo, meio e fim, toda hora. E aí isso vai, óbvio, vai dando uma massacrada no adversário. Ainda teve a falha do Hugo, né, que saiu jogando errado, e o Pedro foi muito safo ali para bater de canhota de primeira para fazer o 3-0. Teve o gol do Arrascaeta, que achei a construção mais bonita, né, o Pulgar achando o pivô, o Pedro tocando de primeira no Arrascaeta, ele atacando esse espaço e finalizando. Para mim é o gol mais bem construído do Flamengo. O Flamengo, de novo, faz a vitória muito rápido. Você vê ali a movimentação intensa no começo, né, o grau de pressão do Flamengo. Depois o Corinthians conseguiu ter algum tipo de ação, depois o Flamengo voltou a dominar, e no segundo tempo foi de controle. O Flamengo caiu um pouco, baixou um pouco a intensidade, acho até pelos 3-0 construído de maneira muito, muito tranquila, muito rápida, muito fácil, e é natural até que todo mundo dê uma assentada ali, e o Flamengo ficou mais trabalhando posse, baixou a intensidade, não ficou pressionando, mas tinha brecha para uma goleada histórica ali. E aí, individualmente, muita gente muito bem, né? O Pedro muito bem, o Arrascaeta muito bem, o Pulgar muito bem, o Cebolinha muito bem. Isso é desesperador para uma defesa que marca distante, sem pressionar a bola, que não conseguiu a compactação que queria. O meio-campo do Flamengo trabalhou com um respiro gigante, assim. O De La Cruz pegava na bola sozinho o tempo inteiro,
O Pulgar pegava na bola sem pressão nenhuma o tempo inteiro. O Arrascaeta, que teve uma atuação fantástica, o tempo inteiro sem pressão em cima dele. Então, esses caras soltos, eles vão ditar o ritmo do jeito que eles querem. E aí a bola chegava no Cebolinha para 1 contra 1, chegava no Pedro para finalização ou para jogada de pivô. O Pedro conseguiu fazer um arrasto e no drible curto, assim, no 1 contra 1 em um espaço pequeno, ele é bom. Ele ia fazer um gol antológico no Maracanã, né? O Souza acabou salvando com o pé ali, mas ia ser um gol magnífico, né? Com caneta, com come no zagueiro, derrubando metade da defesa. Na hora de tirar o 10, o Hugo estava no meio do caminho, mas seria um golaço para coroar o que eu considero a melhor atuação do Flamengo coletiva desde que o Felipe Luiz assumiu. Acho que tudo que ele pensa de futebol estava ali, né? Uma marcação agressiva lá em cima. Quando perdia a bola, era incrível como o Flamengo recuperava rápido. Deixou o Corinthians, o adversário, que era o Corinthians, distante do gol o tempo inteiro, se defendeu muito bem, os zagueiros saindo jogando muito bem, laterais participando da construção o tempo inteiro, os meio-campistas participando disso o tempo inteiro. Então, cara, assim, um jogo muito redondo do Flamengo, que, de novo, só não foi um jogo perfeito, porque no segundo tempo o Flamengo baixou por escolha o ritmo, e ao invés de fazer 5, 6 que cabia, fez só um gol ali no segundo tempo, transformou numa goleada padrão, né, de 4-0, mas que mostrou um abismo, assim. E o Corinthians, de novo, com essa marcação frouxa, distante do portador da bola, que tentava ser compacta, mas não conseguia, e na hora de jogar, por distanciamento e por mérito do Flamengo na pressão, não conseguia rolar, não conseguia desenvolver, não conseguia furar bloqueio, abrir o campo e tentar sair minimamente com velocidade, e basicamente no campo tinha sobrado o Yuri Alberto para tentar atacar essa profundidade, e que não aconteceu em basicamente momento nenhum do jogo. Então o Corinthians ofensivamente ele praticamente inexistiu, e defensivamente, de novo, ele deixou o Flamengo muito confortável para executar, repito, a melhor atuação da era Felipe Luiz, que ainda é um período muito curto, mas o Flamengo está aí, volta à liderança do campeonato com justiça, porque fez um jogo muito sólido, fez um jogo muito seguro, e do outro lado o Palmeiras acabou fazendo um jogo de trocação no primeiro tempo ali com o Bahia, no segundo tempo acho que teve até mais volume, mas tomou um gol no apagar das luzes ali, numa desatenção na tabelinha do ataque do Bahia. E aí a tabela de classificação ficou aí, o Flamengo com 14 pontos, ainda invicto no campeonato, é o melhor ataque com alguma sobra, né? Você vê que só o Mirassol passou dos 10 gols no campeonato aqui, e o Flamengo. O Flamengo já tem 15, o Mirassol tem 11. Ó. Todo mundo aqui, ninguém chegou na casa dos 10 gols ainda. Só o Mirassol e o Flamengo, que também tem a melhor defesa do campeonato, tomou só 2 gols até aqui. E naquela parada dos invictos, o Flamengo, São Paulo, só. São só os 2 únicos invictos do campeonato. Só que o São Paulo tem 5 empates e 1 vitória. O Flamengo tem 4 vitórias e 2 empates. Isso, obviamente, faz toda a diferença. O Flamengo, por enquanto, mostrando que com o Felipe Luiz tem tudo para brigar em todas as frentes. Ficou numa situação menos delicada na Libertadores e vai estrear agora contra o Botafogo da Paraíba. Esse jogo, se eu não me engano, é no Maranhão, pela Copa do Brasil. Então, cara, assim, pro Corinthians, a questão é, o Dorival tem muito trabalho a fazer e escolhas que ele vai precisar tomar, principalmente quando ele tiver a volta do Garro. Defensivamente é um Corinthians pouco agressivo e exposto. Já era assim com o Ramon, nessa transição continua, time que toma muito gol. O Corinthians tomou gol em quase todos os jogos da temporada inteira, assim, somando o Campeonato Paulista, tudo que jogou até agora. O Corinthians dificilmente passa em branco um jogo defensivamente. Isso é um recado. Porque aí quando ofensivamente não funciona, e nesse momento depende muito do Yuri, do Memphis, o Garro nem se fala, né? O Thales Magno teve um início de ano muito bom, mas não se consolidou entre os titulares. A escolha clara, quando o Garro não está, tem sido o Romero, o que talvez eu entenda pelo equilíbrio defensivo, mas no jogo contra o Flamengo nada disso adiantou. Então o Corinthians tem muito trabalho pela frente. Tem potencial para disputar? Tem, mas se fizer jogos repetidos como fez contra o Flamengo, pegando adversários que estão num dia bom como o Flamengo estava, o Corinthians pode passar aquele perrengue outras vezes na temporada. E já passou, né? Passou na pré-Libertadores, por exemplo, ficou muito exposto ali e
basicamente perdeu a chance de ir para a fase de grupos pelo jogo da ida, no Equador. Não conseguiu dar a resposta no jogo da volta. Então, isso pode gerar prejuízos para o Corinthians no momento mais decisivo das competições, que, cara, você tomar uma trauletada dessa aí, além do anímico que fica abalado, expõe uma porção de defeito. E o Flamengo, cara, nas mãos do Felipe Luiz tem um conceito muito claro, né? Muito claro. Eu acho que jogando mais ou menos, fazendo um grande jogo, um jogo mais ou menos, na média, o Flamengo do Felipe Luiz vai ser isso aí, vai dominar os adversários sempre, vai ter uma porrada de chance, vai ter um volume muito intenso, e se a coisa encaixar do jeito que ele projeta, é muito difícil ganhar do Flamengo, muito difícil mesmo. Então, assim, nesse momento, acho que é a melhor engrenagem do futebol brasileiro. Acho que desde o começo do ano que a gente fala isso, em algum momento o Inter acho que teve brigando aí, acho que ainda está ali naquele espectro. Palmeiras também, enfim, tem outras figuras candidatos. O São Paulo é um time com o Zubeldia, tem altos e baixos, mas ele é competitivo, ele vai competir. Então, assim, tem muito. O Cruzeiro está crescendo de produção, tem muita gente, é um campeonato brasileiro cheio de possibilidades. Mas eu acho que a galera vai ter que correr atrás do Flamengo, não tem jeito. Beleza? Até a próxima, é nóis.